Ku Klux Klan. Lembrando que este canal é absolutamente contra o racismo, pois ele considera que todas as pessoas são iguais perante Deus, independentemente de sua cor. O homem possui uma vida muito curta, por isso, ele deveria se preocupar em obedecer a Deus e respeitar o próximo. No decorrer dos séculos, o homem perdeu muito tempo em perseguições religiosas e raciais, e com isso, ele apenas alimentou o ódio e a corrupção. Um homem vê sua vida passar, como em um piscar de olhos, e se ele pensasse um pouco a respeito disso, não se sentiria superior a seu irmão, pois assim como todos os seres humanos, ele não conseguirá evitar a morte. Se o fim de todos é o mesmo, então por que alguém seria superior ao outro? Pense e reflita sobre esta importante questão. A Ku Klux Klan foi um grupo terrorista criado nos Estados Unidos, que gerou distúrbios, e disseminou o ódio e a violência contra os negros. Ela dividiu-se ao longo dos anos, em 3 movimentos, e a primeira clã foi fundada no ano de 1865, por 6 veteranos do Exército Federado dos Estados Unidos, em Pulaski. Nathan Bedford Forrest, um general e maçom, foi o escolhido para comandar o movimento. O objetivo inicial da organização terrorista era impedir que os negros recém-libertados da escravidão se integrassem na sociedade norte-americana e adquirissem terras ou o direito de voto. Os membros da clã queimaram casas, mataram afro-americanos e depois deixaram seus corpos em estradas. Muitos homens perversos aderiram a esse diabólico movimento, e entre eles destacavam-se os sádicos, estupradores, racistas e anti-republicanos. A violência cresceu, e milhares de pessoas foram agredidas ou assassinadas. Nathan Bedford disse o seguinte em uma entrevista, no ano de 1868. No Tennessee, há mais de 40 mil, em todos os estados do Sul, eles somam cerca de 550 mil homens. É uma organização militar política protetora. Os membros juraram reconhecer o governo dos Estados Unidos. Seus objetivos iniciais eram a proteção contra as Ligas da União e o Grande Exército da República, mas depois que se tornou geral, descobriu-se que questões políticas e certos interesses poderiam ser melhor promovidos dentro dela, e então ela foi transformada em uma organização política, apoiando, é claro, ao Partido Democrático. Em cada delegacia de votação há um capitão, que além de suas outras funções, é obrigado a fazer uma lista de nomes em sua delegacia, reconhecendo todos os radicais e todos os democratas, que são positivamente conhecidos, e mostrando também os indecisos, de ambos os lados, e de ambas as cores. Essa lista de nomes é encaminhada ao grande comandante do Estado, que, portanto, está habilitado a saber quem são nossos amigos e quem não são. Ulysses Grant, que governou os Estados Unidos entre os anos de 1869 e 1877, lutou contra tal organização. E no começo da década de 1870, o governo norte-americano aprovou leis contra a primeira clã, que acabou enfraquecendo, e finalmente chegou ao fim em 1871, depois que milhares de seus adeptos foram multados e presos. Mas em 1915, ocorreu o lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, e nele havia um conteúdo racista, que exaltava a supremacia branca. O filme inspirou William Joseph Simmons a criar a segunda clã, no ano de 1915. Inspirados pelo filme, os membros da clã introduziram certas roupas e rituais na organização, como trajes brancos, capuzes pontiagudos e também a queima de cruzes. A organização terrorista realizou uma campanha nacional, e ela ganhou incontáveis seguidores. A queima de cruzes simboliza a luta contra os judeus, católicos e afro-americanos, e ela é um dos principais símbolos racistas da atualidade. A segunda clã violentou, torturou e matou muitas pessoas, sempre buscando exaltar seus ideais e a supremacia branca nos Estados Unidos. As mulheres também fizeram parte dela, ajudando a disseminar os pensamentos do movimento terrorista.
Em 1923, havia duas organizações da clã, a fundada por Simons, e um grupo separatista comandado por Stevenson, com sede em Indiana. Stevenson discursou em 12 de maio de 1924, durante uma assembleia, e então ele disse: "A cruz de fogo vai queimar, em todas as encruzilhadas de Indiana, enquanto houver um homem branco no estado." No ano seguinte, Stevenson sequestrou, estuprou e assassinou uma professora americana branca, chamada Madge, em 14 de abril de 1925. Na vítima havia ferimentos de mordida, efetuados pelo agressor, e este ato cruel causou uma comoção, e levou ao declínio da clã de Indiana, que enganosamente pregava conceitos de lei e ordem. Stevenson foi julgado, e depois condenado à prisão perpétua, em 16 de novembro de 1925. Entretanto, ele foi solto diversas vezes, e acabou ganhando a liberdade condicional no ano de 1956. E assim, ele passou o resto de sua vida fora da prisão. A segunda clã entrou em decadência, depois que a Receita Federal Americana entrou com uma ação fiscal contra ela, obrigando-a a pagar uma quantia de $685 mil em impostos. Além disso, Stetson Kennedy, um escritor, folclorista e ativista dos direitos humanos, que viveu entre os anos de 1916 e 2011, se infiltrou na Ku Klux Klan em 1946. E então ele expôs seus segredos, e forneceu dados para a mídia e aos defensores da lei, nos Estados Unidos, e assim a segunda clã, finalmente chegou ao fim. Mas em 1950, Samuel Roper buscou reconstruir a organização nos Estados Unidos, e esta fase ficou conhecida como a Terceira Clã, que permanece ativa até os dias atuais, trabalhando nas sombras. Na década de 1950, grupos ligados à Terceira Clã destruíram várias casas de afro-americanos e de ativistas dos direitos humanos, e eles também violentaram e assassinaram pessoas. Ao longo do tempo, os membros da Ku Klux Klan provocaram diversos atentados e mortes, e espalharam o racismo por todo os Estados Unidos. No entanto, este movimento terrorista não esteve presente apenas em solo norte-americano, pois ele foi disseminado para outros países, como Canadá e Austrália. A Ku Klux Klan é estritamente contra os negros, judeus, católicos, muçulmanos, ateus, esquerdistas e homossexuais, muito semelhante aos conceitos do nazismo. Os adeptos da Ku Klux Klan afirmam defender a moralidade cristã, entretanto suas atitudes são absolutamente racistas e perversas. Observação: Nathan Bedford foi um homem muito preconceituoso e o primeiro líder da Ku Klux Klan, e mesmo assim, ainda existem monumentos nos Estados Unidos homenageando-o. Lembre-se de que se Deus, que é o Criador de todas as coisas, não faz acepção de pessoas, então por que o homem teria o direito de fazer? Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago capítulo 2, versículos 1 e 8.